Pronto, já estamos gravando. Nossa atividade, ela será gravada, certo? E ficará disponível no canal do DEF ESME Natal, na plataforma do YouTube. Então, a partir deste momento, né, deste comunicado, entendemos que quem permanecer na sala está autorizando o uso da sua imagem no vídeo, que ficará disponível no canal. Pedimos que, durante a atividade, mantenham os microfones desligados, tenham cuidado com as câmeras abertas, porque tudo será registrado e ficará disponível na plataforma YouTube. Todas as perguntas e interações devem ser realizadas no chat, exceto se os ministrantes solicitarem a participação. O link da frequência será disponibilizado aqui no chat após 1 hora do início da atividade. No caso, a gente está começando às 13h30, então eu coloco às 14h30. Ao término da apresentação, a sala será encerrada junto com a gravação, certo? E aí eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de estatura mediana, obesa, tenho pele mais ou menos clara, cabelo cacheado, castanho na altura dos ombros. Estou usando uma blusa de manga curta, com estampa geométrica, ao fundo verde escuro e pequenos retângulos pretos e brancos, certo? Estou usando um pano de fundo, todo branquinho, com o que parece ser uma Comigo Ninguém Pode do meu lado direito. E agora eu vou apresentar os ministrantes da trilha 1, né, na sala 4, que chama-se o minicurso Resolver e Aprender Intervenções Pedagógicas em Matemática, alinhadas à BNCC Computação. Os ministrantes são Janiele da Silva Souza, Gesiel de Oliveira Teixeira, Giovanira Santos Tavares de Albuquerque. E a professora Janiele é efetiva do Estado do Rio Grande do Norte, licenciada em Matemática pela UFRN, atua como supervisora do PIB de Matemática da UFRN, é mestranda em Inovação e Tecnologias Educacionais pela UFRN, na linha de formação de professores. Professor Gesiel é educador e pesquisador, licenciado em Ciências Biológicas pela UFRN, com formação em aprendizagem baseadas em jogos, gamificação e aprendizagem criativa. É mestrando em inovação e tecnologias educacionais pela UFRN. Professora Giovanira, graduada em matemática pela UFRN, especialista em ensino de ciências naturais e matemática pelo IFRN, é mestranda em inovação e tecnologias educacionais, com 9 anos de experiência em sala de aula, atua como professora temporária da SEEC e na rede privada do ensino médio. Quem vai ficar no controle do chat é o professor Gesiel e a professora Giovanira, e quem vai fazer a apresentação dos slides é a professora Janiele. Peço que vocês, se precisarem falar alguma coisa no chat, vocês escrevam, que eles vão estar observando, e se por acaso, Janiele, quando vocês, na verdade, a apresentação vai ser interativa, né? Quando vocês acharem conveniente alguma intervenção, vocês podem autorizar, que aí eles ficam autorizados a abrirem seus microfones e apresentarem-se, tá certo? Tenhamos todos uma excelente tarde, com muito aproveitamento e aprendizado. Desde já agradeço mais uma vez a participação de todos no evento. Boa tarde a todos. Eu vou fazer aqui minha autodescrição. Sou uma mulher de altura mediana, estou usando um óculos dourado, tem uma cor negra, estou usando um vestido vermelho com estampas vermelhas e brancas, estou com um plano de fundo branco com algumas folhagens atrás. E é isso. Gesiel. Boa tarde a todos. Eu me chamo Gesiel, sou um homem branco, barba um pouco rala, cabelo curto, estou usando um headphone, camisa azul escuro, quase preta. Atrás de mim tem uma parede branca com uma pintura de um tentáculo de polvo. Boa tarde a todos, eu me chamo Giovanira, sou uma mulher de estatura mediana, tenho cabelos pretos, de pele negra, estou usando um óculos com detalhes dourados, uma blusa rosa pink, e atrás de mim tem um plano de fundo parecendo uma biblioteca.
Agora eu vou começar a fazer a projeção dos nossos slides para iniciar o nosso mini curso. Deixa eu só desligar aqui. Então, vamos lá. Como já foi citado, né, nosso mini curso tem o título Resolver e Aprender Intervenções Pedagógicas em Matemática alinhada à BNCC Computação. Estamos aqui para ministrar esse mini curso que tem intenção de mostrar algumas intervenções para vocês fazerem a prática de algumas na sala de aula de vocês e ver como essas intervenções vêm alinhadas à BNCC Computação, que vai estar aplicada no início desse ano letivo. Aí eu gostaria que vocês agora pegassem o celular de vocês para a gente começar a fazer a nossa interação. Eu gostaria que vocês escaneassem esse QR Code para a gente começar a fazer nossa interação, que vai ser lá na plataforma Puripod. Quando todo mundo tiver ok, aí eu tenho que ir para lá para começar a interação com vocês. Só me digam aí se está todo mundo ok para eu sair dessa página para ir para a página do Puripod. Geseu e Giovanira, vejam aí o chat para mim. Olá, boa tarde. Você poderia compartilhar o link desse QR Code, porque eu estou com minha memória de celular cheia e não consigo abrir. Certo, eu vou fazer isso agora. Coloca, Giovanira ou Geseu, coloca o link no chat para a gente. Acabou não indo com o link, só um momento. Pronto, pessoal, tá no chat. Aí vocês esperem um momento que a gente vai mostrar qual é o PIN. Vocês poderiam voltar o slide anterior só para eu ler o tema aqui? Sim. Agora, por favor. Obrigada. E nada. Deu certo? Todo mundo escaneou já? Gesiel, tá pedindo um PIN. Sim, eu tenho que sair dessa aba porque vai mostrar na próxima tela. Na próxima tela. Todo mundo já conseguiu escanear? Eu posso ir lá para a próxima tela? Maria Joelma ainda não. Certo. Vou mandar o link aqui novamente para quem quiser entrar pelo link. Aí vocês só aguardam para quando a gente mostrar o PIN. Deu certo já para a Maria.
Só um momento, pessoal, que a gente mostra o PIN. Acho que já pode ir para lá, Janiele. Todo mundo já conseguiu? Tem gente que ainda não conseguiu. Não, então eu volto para lá. Não, mas o pessoal tá esperando o PIN. Josefa, no seu caso é o PIN ou você não conseguiu entrar no Curipod? É o PIN. Pronto, então eu vou para lá. Começar agora. Pessoal, o PIN é esse. 104.752. Aline, você não conseguiu entrar no Curipod, no caso? Isso, pode colocar seu nome. Aqui mesmo, pra gente, ele fica como com outro nome. Não aparece o seu. Questão de anonimato. Alguém levantou a mão? Gisele, vê para mim quantas pessoas tem aí. Aqui tá me dizendo que tem 24. Eu não consigo visualizar aqui. Acho só o que consegue. O chat mostra 34 pessoas. Chat 34 e lá 24. Perfeito. 34, tira a gente 30. Faltam 5. Aline, o PIN é esse que está na tela. 104.752. Aí fica nessa tela do nome para depois seguir, é? Isso. Ou tem que ficar uma coisa, a gente espera. Vocês só esperam que aí a gente vai dando os comandos, aí vai passando para vocês. Ok, obrigada. E a partir daqui, pessoal, a gente já está trabalhando uma ferramenta que vocês podem aplicar em sala de aula também e que se aplica dentro da BNCC Computação. Isso. Porque vocês vão ver que no processo aí, vocês conseguem ter um feedback imediato dos estudantes. Isso é uma ferramenta que é livre, vocês não precisam pagar por ela e podem usufruir nas aulas de vocês. Eu acho que deu, né, Gisele? Eu acho que dá 27. Acho que já pode ir. Eu vou começar. Que os outros somos nós e as páginas de Janete, do Genate. Pronto, né? Não é isso? Uhum. Pode passar o próximo. Então, pessoal, quando a gente aplicar o iniciar a atividade, vai aparecer para vocês responderem de qual área vocês são, tá certo? Aqui no início vai ser só uma atividade de sondagem, mas no processo a gente já vai dando algumas explicações. Aí vocês vão me confirmando no chat se iniciou a votação para vocês quando a gente iniciar. Posso iniciar? Acho que pode. Já estão aparecendo ali quantas respostas foram. Isso. Vinte e sete, 19, faltam 8.
Você apenas clica em cima da resposta. Pronto. Aqui deu a parcial para a gente. E temos na nosso minicurso 13 professores de pedagogia e 7 de matemática. Isso. Apenas 19 responderam, então pode ter alguma variação, Isso. mas a gente está nesse entorno de pedagogia e matemática. Então, acho que a gente organizou direitinho o restante da apresentação, porque a gente acabou visando ferramentas que dão para ser utilizadas tanto no Fundamental 1 como no Fundamental 2 e médio. Próximo. A gente vai passar para a próxima, e quem não respondeu essa vai passando também e respondendo. Isso. Aqui a gente vai perguntar para vocês em qual região vocês trabalham, para a gente ter uma noção. Caso não trabalhe apenas em Natal, ou não trabalhe em Natal, mas está participando do curso, pode deixar sem resposta. Pronto, deu tempo. Pronto, a gente conseguiu aqui, então, algumas respostas, né, que tem majoritariamente pessoas trabalham na Zona Oeste, seguido de Leste, Norte, e só uma pessoa do Sul. Foram 19 respostas também? 18. 18 nessa? Que deu 18. Certo. Próxima pergunta. Quais as principais dificuldades que você enfrenta como professor? Aí aqui você vai escrever. Opa. Você vai escrever. Sem problema, Iris. Quando você entrar novamente, usa o código que você já vem direto para o slide que a gente está. Isso. Vou iniciar, tá? Isso aqui é a nuvem de palavras. Isso vai formar uma nuvem de palavras. Então, tentem colocar termos menores, não precisam escrever frases, tá certo? Isso. Para escrever o que mesmo? Desculpa, porque eu estava tentando acessar. Quais as principais dificuldades que você enfrenta como professor? Ok, obrigada. Boa tarde. Mais uma vez eu pergunto, onde devo escrever? Porque eu vejo o slide, tem deve ter algum lugar, né? É lá no site do Curipod mesmo. Você não entrou no link do Curipod? Aí lá vai ter as três locais para... Você não acessou? Eu acessei o Meet, estou nessa sala. Se eu entrei no site... Tem um link que eu vou colocar aqui no chat. Aí você entra nele e vai pedir um código. Aí você coloca esse número aqui. Pronto. Deu tempo, eu vou mostrar o que vocês falaram nas respostas, né? Equalizar o nível de aprendizado, falta de autonomia, desinteresse dos alunos, manter a disciplina, falta de base dos alunos, carga horária, retorno à sala de aula, falta de recurso. Esse que está em maior, uma letra maior, é porque foram a palavra, né, o que deu mais em destaque, foi o que vocês mais abordaram. Auxiliares de sala capacitados. Acompanhamento das famílias, ter acesso à tecnologia digital. Aqui a gente já bota 3 que estão de formas diferentes, mas eles acabam sendo o mesmo, né? Que é falta de recurso, falta de material e ter acesso à tecnologia digital. Isso. Tecnologia,
dificuldades para usar a ferramenta, espaço físico, não tem espaço físico adequado, acredito que aqui vocês teria remetendo a laboratórios, né? Acredito eu. Carga horária, muito importante, porque acaba que professores eles têm uma sobrecarga horária e acaba trabalhando em casa também, não só na escola. Não ter recursos, acaba que recurso acaba tendo maior destaque aqui, né? Isso. Acompanhamento da família. Super importante. Próximo. Aí o próximo também é uma nuvem de palavras que vocês vão escrever. Quais as dificuldades você, como professor ou professora, observa no processo de aprendizagem do seu aluno? Vou repetir, tá? Quais dificuldades você, como professor ou professora, observa no processo de aprendizagem do seu aluno, tá? Vai ser um minuto aí vocês colocam e vai aparecer do mesmo jeito aqui na nuvem de palavras. Vou iniciar, tá? Mando sim. Estagiários também podem participar. R$ 104.752. Um minuto passa rapidinho, né? Vou mostrar aqui o que deu na nuvem de palavras. Então, a gente vê primeiro em destaque, né, a questão de falta de interesse. Foi o que teve maior quantidade de respostas. Isso. Falta de atenção, que tem ligação também com a falta de interesse. Frequência, baixa frequência. Salas heterogêneas. Isso aí pega um pouco para a Janiele, que trabalha com essa parte. Ela pode falar um pouco depois. Falta de base, falta de conhecimento básico, analfabetismo funcional, tudo ali juntinho, né? Que mais? Falta Baixa de frequência. conhecimento mínimo também. Isso. Leitura e interpretação de texto. Importantíssimo, porque por mais que a gente esteja falando de matemática aqui, se o aluno não tem uma boa base de português, ele acaba tendo dificuldade em todas as demais matérias, né? Isso. Falta de interesse, falta de compromisso, certeza de aprovação, também uma grande dificuldade, que o aluno que já tem certeza que vai passar, não se compromete muitas vezes. Defasagem de aprendizagem, falta de uma base sólida. Então, a gente vai vendo aqui que, por mais que vocês estejam colocando definições diferentes, problemas eles vão se conectando, né? Então, a gente vai dando algumas soluções em cima disso também, futuramente. Próximo. Desenhe algo que representa a tecnologia para você. A gente vai colocar 5 minutinhos para essa tarefa. Um momentinho para o momento artístico de vocês. Vai aparecer para vocês uma tela e vocês conseguem usar o lápis, a borracha lá da ferramenta, igual o Paint, o aplicativo do Paint do computador. Pode iniciar. Vou iniciar. Vocês vão desenhar algo que relembra, representa a tecnologia para você. E a gente vai mostrar aqui alguns desenhos, tá? A gente vai conseguir mostrar todos, porque vai tomar muito tempo da gente, né? Mas a gente vai mostrar alguns.
Quem for encerrando, aí usa a ferramenta aqui do Meet de levantar a mão, que aí a gente vai ter uma sondagem se todo mundo já fez. Caso encerre antes, a gente encerra antes aqui. Certo. O pessoal tá desenhando, viu? Ó, 177 detalhes. Lembrando, desenhe algo que representa tecnologia para você. Eu acho que foi porque eu pedi para levantar a mão quem fosse finalizando. Será que foi? Foi por causa disso, Márcia? Se não for, pode falar. Ó, foi. Renato. O pessoal tá comprometido em desenhar. Três, quatro. Acho que você colocou encerrar a atividade, Josefa. Mas tem problema não, vai ter mais uma partezinha. Um minuto e 35. 3, 4. Professor, Pode falar, Renato. que até agora não saiu lá do escrito entre em PIN, e até agora eu não sei qual é o número que tem que colocar ali, o código. Eu não comecei Perdão. mais. Quando você levantou a mão, achei que era porque tinha acabado. Você vai escrever 104, 752. Tá certo. Tá aqui. Tem 40 segundinhos ainda. Cinco, 4, 3, 2, 1. Então, tivemos aí, né, vários riscos, e agora a gente vai poder dar uma olhada no resultado de vocês, ver as produções artísticas, né, para poder trabalhar aqui o que vocês acreditam que seja tecnologia. Então, um celular, né,
Esse daqui Não consegui identificar. eu não entendi. Quem fez? Se quiser abrir o microfone para Eu falar. acho que é algum ícone, não sei. Eu acho que é Não um foi ícone. desenho, não foi desenho, não. Eu acho que é algum ícone aí. Um computador. Acessibilidade. Ah, IA, Uso da IA. Isso daqui. Acho que era para ser um computador também. Um celular. Computador. ficou bem desenhado, hein? Bom saber, bom saber. Eu não sabia que tinha trocado o ícone, o símbolo. Um computador, eu acredito que seja uma lâmpada. É. Televisão? Pode ser o computador também, pode ser a televisão. Televisão, computador, Esse aí seria a nuvem do Drive, viu? Não sei se a nuvem. teria a nuvem. A nuvem. Muito bem, muito bom, muito bom. Muito bem. Computador. Computador. Acho que aqui também seria um computador. Telefone? Parece um telefone. É. Isso não finalizou. O sol. Só em um lápis? Acho que é a pessoa desenhando com lápis. Computador, a luz, lâmpada, né? Lâmpada. Luz. Acho que lá era luz também. É. Provavelmente era o gabinete, computador. Mais algum? Computador, caneta. Não consegui entender. Internet. Computador, internet. Na internet. Isso, quem quiser, quando a gente passar pelo desenho, quem quiser abrir o microfone pode explicar o seu desenho. Pronto, fechamos. 08, Luiz. Alguém gostaria de comentar? Não? Não? Vamos para o próximo. Mas bem, é exatamente isso. Dá uma voltinha aí, Janela. Volta. Pronto. Mas é exatamente isso. Quando a gente fala de tecnologia, a primeira coisa que vem à nossa mente é exatamente isso. Computadores, celulares, coisas futuristas, né? Mas, quando a gente... Pode sim, pode explicar. Depois, né, Gisele? E Gisele travou. Alguém quer explicar o desenho que não ficou claro enquanto Gisele volta? Esse do azulzinho, acho que tu tá no chat símbolo da acessibilidade. É isso? Sim. Tentou desenhar um rádio. Então, vamos prosseguir, Giovanira, enquanto Gisele relivina o Vamos. saiu dele. Então, fechando o que o Gisele estava falando, é só que quando a gente pensa de tecnologia, a gente só pensa em tecnologia digital, né? Computador, celular, telefone, rádio, né? Mas tecnologia não é só isso. Vamos para a próxima pergunta. Isso. E lá, quando a gente voltar para os slides, a gente vai dar uma explicada bem direitinho no conceito do que é realmente a tecnologia, para vocês fixarem o conceito do que é a tecnologia, certo? Vocês vão colocar também a tecnologia, destacar também as tecnologias digitais? Isso. Sim. Perfeito. Vou iniciar aqui a próxima, para vocês fazerem aí, tá bom? Como você avalia seu nível de proficiência no uso de tecnologias na educação?
Só um minuto. Vamos ver o resultado. Temos aqui 1 como péssimo, 10 avaliaram como básico, 7 como intermediário e 7 como avançado. Então, aqui estamos 10 aí no básico. Alguém quer comentar aqui com a gente o que significa para vocês esse básico? Podem O básico, posso? O básico, porque eu também fiquei me perguntando, mas o básico é o quê? O intermediário e básico. É fazer uma apresentação no PowerPoint, ligar um projetor, ligar um computador, né? Acessar e-mail, acessar e-mail, clicar no link, como a gente fez agora, né? Para mim, acho que seria o básico. Aí eu também fiquei na dúvida. Ou é intermediário, eu fiquei nessa dúvida também. Porque o básico é você saber ligar o computador, entendeu? É só para saber ligar o computador. Eu fiquei também nessa interrogação. Correto, seu levantamento. É bem subjetivo, né, de pessoa para pessoa, o que seria considerado básico. Mas, normalmente, o que consideram básico é você sabe ligar o computador e sabe entrar em aplicativos, por exemplo. Quando a gente já fala fazer uma apresentação no PowerPoint, aí acessar links através dos hiperlinks, né, que a gente chama, aí a gente já vai para intermediário. Básico para mim é saber usar o computador para planejar, fazer atividades. Correto? Isso. Avançado, o pessoal normalmente considera já conseguir mexer nos sistemas, conseguir, às vezes, entrar em locais que programação, né, entre aspas, necessitaria disso, um conhecimento mais aprofundado. Isso, muita gente considera que tem conhecimento básico, mas na verdade é intermediário. Esse foi o último? Não, tem mais um, né? Não, tem mais um. Eu fico pensando como é esse avançado. Meu Deus. Última pergunta, né? O que você entende por tecnologia desplugada? Então, vamos iniciar. Olha, Janela, ainda bem que eu caí naquela hora, não foi? Porque senão iam responder certinho aqui, todo mundo. No meu caso, eu coloquei básico, mas vendo a explicação, vi que sou intermediário. Exatamente. O avançado também vai muito de você ter consciência de tudo que você está fazendo dentro da internet. Questões de saber pesquisar fontes, essas coisinhas assim. É nuvem de palavra, né, Janela? Essa parte? É. O que você entende por tecnologia desplugada? E também será um conceito que será abordado lá na frente por a gente. Vamos ver. Nós vamos ver se o pessoal já tem noção. Resultados. Então, Tecnologia, né, que utilizamos sem o uso do PC. Offline. offline. Acho que é a utilização do computador sem a internet. Quando não são usadas. Fora da tela. Jogos. Tecnologia sem acesso à internet. Jogos. Nada. Então, Não sei. toda tecnologia plugada, então. Foi isso que a pessoa respondeu, nada quis dizer? Não sei usar as tecnologias. Não usar as tecnologias, é tecnologia desplugada. Isso. Sem conexão. As tecnologias iniciais, mais analógicas, TV, o rádio. Tecnologias sem necessidade de dispositivos eletrônicos. O nome faz lembrar algo desconectado, mas não faço ideia do que seja de fato.
Tem mais para baixo? Não, né? Só Não. tem aí. Só tem... Muitas respostas corretas aí, tá certo? Mas, já trazer uma explicação aqui, O meu tá desplugada. sem áudio. Quem? Alô? Tá saindo meu som? Tá. Bem, desplugada, ela vem do nome disso aqui. Plug. Essa região onde você insere, ela vem de plug. Tomadas, essas coisas também são plugs. Então, quando a gente fala desplugada, é mesmo no sentido do português. O des vem de negação, né? Ou seja, algo desconectado. Então, algo que não vai utilizar tecnologia eletrônica. Energias plugadas. Então, quando se fala offline, está correto. Mas quando se fala sem internet, tecnologia, usar o computador sem internet, isso ainda é plugado, porque ele está ligado à energia. Então, fora da tela, correto também. Sem conexão vai depender, né? Se for conexão com nenhuma tecnologia eletrônica, correto. As tecnologias iniciais, né, que são as analógicas, a TV, o rádio, elas são plugadas também, porque elas têm uma conexão com a energia, seja pilha, seja cabeamento, mas aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente na apresentação. Vai voltar lá para os slides, né, Jane? Isso. Então, pessoal, indo agora para uma parte mais conteudista, né? Com menos interações com vocês, mas fiquem à vontade para levantar as mãos e trazerem observações quando acharem necessário. Mas a gente traz aqui o que foi perguntado lá inicialmente, o que é tecnologia. E muita gente acredita que tecnologia acaba sendo coisas futuristas, computadores, smartphones, tablets, internet, nuvem, sendo que, na verdade, tecnologia é como a gente chama tudo que é utilizado para facilitar a nossa vida. Um lápis é uma tecnologia. O papel é uma tecnologia. Então, quando a BNCC Computação fala de tecnologia, ela não está falando só de tecnologia plugada. Ela está falando das tecnologias desplugadas. Tanto que, se eu não estou enganado agora, até 4º e 5º ano, o recomendado é você usar tecnologias desplugadas. Não utilizar tecnologias digitais. Porque isso facilita o atraso, a exposição a telas dessas crianças. E desenvolve nela características que são essenciais para a socialização. Porque se você está lá trabalhando com recorte de papel, é algo muito feito por pedagogos, né? Quando está lá trabalhando, por exemplo, o tato fino, é como vocês chamam? Tato fino? A percepção fina, né, da criança com recorte. Motora fina. Isso, coordenação motora fina. O pintar, tudo isso é desplugado. Quando eles vão para a tecnologia, isso é muito facilitado. Quando você vai lá para o Paint, você tem um preencher tudo. Você tem muitas facilidades e que não interagem muito com a socialização. Então, quando lá na BNCC vai falar tecnologia e BNCC computação, ela traz essa questão de que tecnologia não é só o que está conectado à energia. Não é só computador, não é só smartphone. A gente trouxe até essa característica, essa charge, né, do Bill Potter, que é: oi filha, como foi a escola hoje? Você pode ler sobre isso no meu blog, pai. Porque as crianças, elas são muito antenadas. E o adulto tende a trazer essa conversa sempre para um lado que, às vezes, ignora o fato de que essas crianças têm essa exposição. Então, trazer tecnologia para um lado mais físico, mais real, é importante durante o processo de educação. São todas atividades realizadas com o objetivo de desenvolver principalmente o raciocínio lógico com jogos de tabuleiro. Isso, quando citaram lá jogos de tabuleiro, é uma tecnologia desplugada. Quebra-cabeças, jogos de encaixe, assim como as demais atividades que nos ajudam a pensar e refletir sobre algo. Exatamente, Micarla. Pode passar. E aqui a gente traz também, que eu já falei antes, né? Questão de plugada e desplugada. A gente fica nisso de achar que tecnologia é sempre computador, sendo que existe a tecnologia desplugada. Aqui dentro dessas imagens a gente tem... Tu pode passar o mouse em cima, Janiele, daquela tabuada.
isso é um sistema de tabuadas, né, que utiliza apenas marcadores, seja de madeira, seja de papel, e uma cartela com as numerações que o encontro desses números vai dar a resposta de uma tabuada. E é uma forma de se trabalhar a tabuada com as crianças. Isso, tabuada pitagórica. A mesma coisa o ábaco, né? O ali com a champinha, Janiele. Esse é uma forma de você trabalhar também matemática, pode ser multiplicação, isso. Como é o nome? Geoplano. Geoplano. Isso daí é com materiais recicláveis. Esse é feito com papelão e garrafinhas, ou seja, você não precisa ter algo sofisticado, comprado, para poder trabalhar com seus alunos. Coisa que, quando a gente está em escola pública, né, principalmente, e pedagogo, faz com maestria. A gente sempre fala nos cursos, dê palito de picolé um pedagogo e ele faz uma casa. Porque, realmente, eles fazem milagre com esses materiais. Da mesma forma, tem a tecnologia plugada, né? Os computadores, os óculos 3D. É uma tecnologia que está um pouco mais difícil, mas existe uma forma de você fazer óculos 3Ds, entre aspas, utilizando papelão. Se vocês darem uma pesquisada na internet, vocês conseguem os recortes, coloca em cima do papelão, recorta, monta, e você insere o celular no espaço que tem lá. E você consegue fazer aulas com realidade virtual. Para mim o som está saindo muito baixo. Raimunda, tenta dar uma aumentada no teu volume geral do computador, do celular. Ou está saindo baixo para todo mundo? Não, para mim tá tranquilo. Podem me dar um retorno? Para mim tá normal. Vou trazer o microfone para mais perto. Que aí, se for o caso, pode passar, Jane. Então, aqui a gente traz, né, o conceito de DICS, que antigamente a gente falava sobre TICS. Né? Então, a gente vai falar sobre tecnologias digitais de comunicação, de tecnologias digitais de informação e comunicação. Né? A gente traz um conceito de Almeida e Valente, que é um dos percussores, né, desse conceito, né, que eles falam que as TICs são ferramentas culturais e, quando são usadas de forma crítica e criativa no currículo, ajudam a criar novas maneiras de aprender e ensinar, se relacionar com o conhecimento e a sociedade conectada. Então, essas TICs faz com que a gente use de forma criativa várias maneiras de inserir elas no currículo. A gente trouxe aqui alguns exemplos, né, que vocês estão vendo, o uso do Google, do Canva, que a gente utiliza muito na nossa sala, o uso das ferramentas que a gente traz dos redes sociais, né? Então, a gente traz muito dessas tecnologias, e das antigas mesmo que a gente utilizava, que não sei se vocês ainda lembram desse modelozinho aqui. Alguém lembra do que é esse modelo que a gente trouxe aqui, dessa foto que a gente usava nas antigas? Quem sabe? Alguém lembra o que é esse símbolo aí? Esse daqui, ó, que eu estou apontando, que é uma dessas tecnologias das antigas que a gente usava. Eu acho que dá para explicar. Alguém? Falta o sentido. Que aqui é seu. Alguém lembra que símbolo é esse? Como assim? Vocês não conseguem lembrar dele? Está no círculo amarelo aqui. Isso. Esse aqui, ó. É o quebra-cabeça? Não, gente, a gente utilizava muito ele nas antigas. Isso, Samuel. Samuel acertou ali. Eu não sou Wikipédia. dessa época, não, então, viu? É a Wikipédia. Wikipédia, gente. Wikipédia é considerada uma das maiores enciclopédias de informação até hoje. Isso, né? A gente utilizava bastante ela como forma de pesquisa mesmo. Foi uma das armas de pesquisa minha das antigas, quando a gente não tinha... a gente ia na Lan House, nas minhas antigas, quando eu ia pesquisar, utilizava esse instrumento aí de pesquisa, porque era o mais fácil, era o primeiro a ser encontrado, né?
E a gente tem vários recursos agora de pesquisa, de busca, que a gente pode utilizar de forma criativa para a gente utilizar em nossas aulas, né? Então, essas tecnologias a gente vai utilizar de forma crítica no nosso currículo, né? De forma criativa, para inserir nas nossas aulas e de ficar mais interessante e mais lúdica na nossa sala de aula. Isso. E é como a Paula falou ali, o Wikipedia ele ainda é utilizado. Mas aí, hoje em dia, ele está começando a ser muito substituído pelo ChatGPT. Exato. Aí, eu ouvia muito falar sobre como você não podia confiar no Wikipedia e tudo mais. Mas, gente, é sobre usar a tecnologia da forma correta. Eu usava o Wikipedia para conseguir fonte, porque sempre no final do Wikipedia tinha as referências. Então, eu ia nas referências do Wikipedia para conseguir fontes. E é algo que eu até recomendo vocês fazerem também, porque ainda é muito, muito útil fazer dessa forma do que apenas pegar aí no ChatGPT. E às vezes você ensinar o seu aluno também a fazer isso. Porque muitas vezes, se ele não vai no ChatGPT, você ensina ele a não usar o ChatGPT. Aí ele vai em um site qualquer e pega as informações daquele site. Se você ensina ele a acessar a referência daquele site, já muda completamente a visão dele de pesquisa. E, dando continuidade, a gente entra na questão de que vocês relataram, engajamento. Os alunos, eles se sentem desmotivados, eles se sentem... eles não prestam atenção na aula, e muitas vezes isso vai de engajamento. Então, a gente acabou trazendo essa questão da aprendizagem baseada em jogos. A aprendizagem baseada em jogos, ela faz parte da minha linha de pesquisa, e é a utilização de jogos dentro das salas de aula. Raimunda, é porque ela não vai me ouvir. Raimunda, no caso, você precisa aumentar o seu som, porque para todo mundo tá normal. Tá sendo só no seu que tá saindo baixo. Não, é porque eu tô pensando. Tudo bem, não posso dizer. Ó, o Samuel lhe falou, ainda usa o Eu Wikipedia. vou A sair e maioria entrar das de páginas... novo. Você tá ouvindo Tá baixo certo, ou você mutou a sua aba? Eu vou sair e tentar entrar de novo. Tá certo. Raimunda, só um minuto, Gesiel. Se ela tiver pelo celular, ela tem que clicar no íconezinho que tem alto-falante, aí fica melhor o som. Isso, alto-falante, como se fosse ligação. Isso, como se fosse colocar no Viva Voz. Não sei se ela ainda está aqui na chamada. Tá. Ó, o Samuel falou, né, que a maioria das páginas em inglês tem mais informações e fontes do que as páginas em português. Exatamente. Exatamente. E quando você vai dentro das referências delas mesmo, você consegue até mais referências que as de português. Então, e hoje em dia a gente tem um recurso de tradutor, né, então facilita bastante também para quem não entende o inglês. Muito bom, Samuel. Dando continuidade em questão da aprendizagem baseada em jogos, né, os jogos, eles têm uma capacidade incrível de prender os alunos. Muitas pessoas subestimam o quanto os jogos conseguem prender o aluno no conteúdo. Pode ser o conteúdo que o aluno menos goste, mas se aquilo está dentro de uma forma gamificada ou dentro de uma aplicação de jogo, ele não vai perceber que ele está aprendendo enquanto está dentro daquele momento. E isso vai fazer com que a gente consiga o aprendizagem significativo, porque o aluno está sendo protagonista, o aluno está fazendo as próprias ações, o aluno está cumprindo os seus objetivos. Os próximos slides, que são realmente a nossa proposta, que é trazer aplicações de matemática para o currículo e alinhados à BNCC, a gente vai trazer vários jogos, vai ser o maior foco mesmo do curso a partir de agora, que é a utilização de jogos e processos gamificados para o ensino da matemática. As meninas, né, são professoras de matemática, eu já sou professor de ciências e biologia e letramento digital, mas por ter essa questão da aprendizagem baseada em jogos, a gente conseguiu alinhar bem. Acho que eu e as meninas, a gente já vem trabalhando junto nessa questão de jogos e matemática há mais de um ano, né? Desde que a gente iniciou a questão do mestrado. Então, trazendo também essa questão da aprendizagem baseada em jogos, Preskin e Paul D são os principais teóricos em cima disso. O Paul D, ele trabalha com a questão de jogos sérios. Jogos sérios são jogos que visam algo que não seja entretenimento. Ou seja, aprendizagem é um tipo de jogo sério. E o Prensky, ele traz muito dessa característica de engajamento. O jogo prende o estudante no conteúdo. Então, ele aprende
sem perceber que está sendo exposto a um conteúdo. Devido ao tempo, não daria para trazer de forma mais elaborada a questão dessa mulher, da foto, tá? A Jane McGonigal. Eu vou deixar o nome dela aqui nos comentários, mas eu recomendo que vocês deem uma procurada no YouTube, um vídeo dela. A Jane, ela é uma das principais designers de jogos hoje em dia, principalmente de jogos sérios que visam educação. Ela passou por um processo bem complicado de um pós-acidente, onde ela perdeu o movimento das pernas, e os jogos fizeram com que a reabilitação dela fosse muito mais acelerado, e principalmente em questões de psicológico. Tirou ela de uma depressão grave, e tudo isso em cima da produção de jogos educacionais e de aprendizagem. Ela tem um sistema muito interessante de alinhamento organizacional através de jogos, que eu acho, pelo menos, muito, muito interessante, que todo mundo vá atrás futuramente para dar uma pesquisada. Só um momento que eu mando o nome dela certinho. Complementando aqui a fala do Gesiel, a questão do jogo é jogar com intencionalidade, né? Sim. Não jogar só por jogar. É usar a ferramenta de maneira correta para que não use a tecnologia da forma equivocada. E o principal, não forçar. Porque Isso. é uma característica que a gente trabalha muito. Se você chega em sala de aula, você entrega o jogo ao seu aluno e ele não está motivado a jogar aquilo, se você forçar ele, você piora a questão do aprendizado. Então, ele tem que realmente ser instigado a querer jogar. Vai motivando aos poucos, vai introduzindo. E não é também que toda aula você vai botar um jogo. Toda aula você vai botar um jogo. Vai botando de formas pontuais e, principalmente, objetivas. Porque, se não tem objetivo, você não está sendo pedagogicamente correto. Pode Isso, ser. deixa eu só complementar. Jogo pode servir para introduzir um conteúdo, também para finalizar ali um conteúdo, e também para reforçar ele. Então, você tem que ter base para entender onde você vai introduzir esse jogo. Ou você vai introduzir ele no início do seu processo de aprendizagem, você vai introduzir para fechar esse ciclo, ou mediar o processo de aprendizagem, que é uma das formas, né? Então, ali você vai no processo de planejamento, do seu planejamento, você vai analisar qual é a melhor estratégia para você e para a sua turma. Isso. Posso passar, Gisele? Pode. Bom, agora eu vou falar sobre alguns jogos que eu utilizo como professora de matemática. Atualmente eu leciono no ensino médio, mas eu já fui professora dos anos iniciais, dos anos finais. Atualmente eu estou só no médio. E quando eu era professora dos anos iniciais e finais, o Tangram era um dos jogos desplugados que eu mais utilizava. Não sei se vocês sabem, mas o Tangram, ele também tem a versão plugada, tem ele online, então você consegue, acho que tem até aplicativo, se não me engano, você consegue trabalhar com ele tanto de forma desplugada como de forma plugada, e tem sim aplicativo. E vamos lá, né? O Tangram, gente, ele é um jogo composto por 7 peças, e ele é utilizado em diversas áreas da matemática, né? Ele pode ser utilizado tanto nos anos iniciais como nos anos finais e também no ensino médio. Depende da intencionalidade do professor. E aí, alguns autores, eles dizem que utilizar o Tangram na sala de aula, na nossa aula, ele ultrapassa o entendimento, porque ele não favorece apenas o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, mas também conceitos geométricos de forma lúdica, que é algo muito importante nos anos iniciais.
até porque o nosso aluno ele não tem ainda o desenvolvimento completo do pensamento e da visão abstrata, né? Então, ele só vai desenvolver depois lá para os anos finais. Então, trazer o lúdico para a sala de aula, nos anos iniciais, é muito importante. E o Sérgio Lorenzato, ele também aponta o Tangram como um facilitador do desenvolvimento da percepção espacial, porque a gente sabe, e a literatura mostra, que muitos alunos eles têm dificuldade na questão da geometria espacial e na geometria plana, justamente por essa parte ser abstrata. Então, é uma das dificuldades do nosso aluno. E se a gente traz isso de forma concreta, explugada principalmente, porque ele vai pegar, ele vai manipular, isso vai despertar a criatividade, vai ajudar ele a ter mais concentração, paciência, persistência, vai desenvolver o raciocínio dele lógico-matemático, entre outras habilidades, né, socioemocionais dentro da sala de aula. E aí, como ideia, né, aqui trazendo para a nossa formação, eu tenho uma sugestão de atividade, né, que usa o Tangram para formar figuras. Então, o professor, ele traz um Tangram pronto, pode ser um Tangram pronto, para a sala de aula, pode dividir a turma em grupos ou em duplas. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir esse Tangram, inicialmente ele vai pedir para os alunos manipularem, observar quais são as figuras geométricas que compõem esse jogo. Em seguida, o professor pode distribuir cartões com imagens. Vocês estão percebendo que no nosso slide tem várias imagens. Tem uma casa, tem o próprio Tangram, que é o que está no meio, aí tem um gato, tem um cavalo. Vai distribuir cartões com imagens de animais, de objetos. E aí, o aluno vai ser desafiado a montar essa figura. Inclusive, o aluno pode até escolher, você dá o cartão, ele pode escolher também. Você pode trabalhar de várias maneiras. E aí ele vai montar essa figura. Bom, o que você pode sugerir para ele? Criar o passo a passo de como ele montou a figura. E isso é um algoritmo que contempla as habilidades de ABM, CC computação. E aí a gente vai desenvolver, estimular a decomposição, vai fazer com que o aluno ele conheça padrões, desenvolva o raciocínio lógico e crie uma sequência lógica para montar aquela figura. E o que você pode fazer depois para socializar? Você pode pedir para que eles anotem a sequência lógica e troquem entre si. E aí um grupo vai montar o do outro, e aí você vê a socialização. Então, assim, a gente consegue contemplar muita coisa, e isso eu estou falando apenas de uma atividade. Isso para os anos iniciais, né? A gente consegue fazer isso de forma bem prática e eficiente. A outra sugestão é que eu, quando eu era professora dos anos iniciais, eu cheguei a fazer essa atividade, mas eu pedi para o aluno construir o Tangram comigo. Então, a gente foi construindo esse Tangram com dobraduras, que é o origami, né? E eles adoram. A gente construiu o Tangram com dobraduras, eu fui ensinando para eles como que construía. Eles construíram, depois eles pintaram, e depois recortaram e fizeram as figuras. E aí a gente compartilhou. Eu fiz essa atividade, cada aluno fez a sua, fiz individual, e a gente fez a exposição na parede da sala. Eu trabalhei isso junto com a professora de arte, que dá para fazer a interdisciplinaridade, né? Então, dá para fazer coisas bem interessantes. Já nos anos finais, que dá para começar nos anos iniciais também, quando a gente começa no 4º, no 5º ano, estudar frações. Dá para a gente trabalhar frações equivalentes, dá para trabalhar muita coisa interessante. Dá para a gente pensar em área de figuras planas, né? Áreas que são equivalentes. Então, tem muitas ideias interessantes. E aí a gente consegue, recapitulando, quais são... Não, infelizmente não, porque faz bastante tempo. Mas eu posso ver no meu Drive, porque deve estar... Faz bastante tempo não, mas já deve fazer uns 3 a 4 anos. Mas eu posso ver se eu ainda tenho essas imagens no Drive e eu mando para vocês junto com os arquivos que a gente vai mandar das atividades. E depois a gente vai compartilhar com vocês as ideias.
Mas, gente, vale muito a pena. A gente engaja muito os alunos. Eles amam, porque o Tangram, apesar dele ter 7 peças, você consegue formar mais de 5.000 imagens diferentes. Alguma dúvida, gente, dessa ideia? Giovanni, a gente vai dar uma adiantada nos slides, tá certo? Tá. Porque de 3 horas eu vou ter que Sim, sair. verdade. Aí depois a gente volta para essa questão, porque nossa Pronto. proposta era mostrar primeiro questões desplugadas, para Sim. depois trazer questões plugadas. Pronto. Mas aí Então a vamos gente vai pular dar agora uma para a invertida nisso por causa do tempo, tá certo, pessoal? porque senão eu passo a tarde falando. Foi mal, gente. Já dando spoiler do que a gente Já vai dando falar esse das spoiler. estruturas. Não é, Gisiel? Chega, voltei. Volta. Volta. Tem Pode um voltar antes. mais. Genial. O genial é de Gisiel. Sim, desculpa. Bem, alguém aqui conhece o aplicativo Geniali? O Geniali, ele tem uma proposta parecida com o Canva. Você organizar slides, essas coisas. Sendo que ele tem um recurso de interatividade que o Canva não tem, que é você conseguir fazer sistematizações em cima da mesma tela. Não precisam entender muito bem isso, porque lá é uma forma bem autônoma. Você clica no local, clica no outro. Mas o que é que acontece? O Geniali, ele consegue desenvolver jogos. Em cima de perguntas e respostas, você consegue desenvolver jogos. Sejam quizzes, mas principalmente escape rooms. Giovanira vai trazer para vocês também uma experiência que ela teve recentemente com... Foi com o ensino médio, não foi, Giovanira? Foi no ensino médio. Primeira Isso. e segunda série do ensino médio. Utilizando o escape room que foi produzido dentro do Geniali. Mas o Geniali é uma ferramenta interessante demais e muito fácil de utilizar. Uma questãozinha ou outra você pode ter uma dificuldade, mas uma pesquisa rápida no YouTube a gente consegue preencher essa lacuna. Mas a questão do Geniali da gente trazer essa indicação é essa, é vocês utilizarem o Geniali para produzir escape rooms. Escape room, ele é um modelo de jogo que gera desafio para o aluno, porque a proposta dele é, você está preso em um local, você precisa sair daquele local. E para sair desse local, você precisa resolver enigmas. Esses enigmas, você utiliza o próprio conteúdo que você está trabalhando para poder fazer isso. Quando eu for falar do Minecraft, vocês já pegaram um spoiler aí, né? Eu vou mostrar a vocês também uma proposta que nós desenvolvemos usando o Escape Room. E a gente mostra direitinho como foi que a gente organizou. Mas é exatamente isso. O aluno, ele vai desenvolver aquele conteúdo, trabalhar aquele conteúdo com o propósito de sair do local. E, durante esse processo, ele absorve de forma significativa o conteúdo. Não vai ser de forma mecânica, lendo e replicando. Então, isso vai acabar tendo aprendizagem significativa, né? Por isso que a gente quis trazer o Geniali como uma dessas ferramentas. Durante o jogar do Geniali, você ainda consegue trabalhar, né, pensamento computacional, raciocínio lógico, e existe também a proposta de você colocar o seu aluno para fazer o jogo. Eu estou trabalhando atualmente como professor de letramento digital numa escola particular, e uma das formas que eu estou utilizando para conseguir trazer essa questão de letramento digital para os alunos é fazer eles desenvolverem os próprios jogos. Então, utilizando o Geniali, a gente está pegando e desenvolvendo temas como, por exemplo, segurança na internet, como não cair em golpes, cyberbullying, tudo isso em cima do Geniali, utilizando da metodologia do Escape Room. Pode seguir. Posso mostrar o... Pode. Gente, essas 2 imagens que tinha aí, maiores, de um quadro, é da minha sala de aula. Esse escape room aqui, foi eu que fiz para aplicar na primeira série do ensino médio. Clique em começar. Isso. A gente traz um contextozinho, né, que é uma história. É sempre interessante, gente. Se vocês tiverem um tempinho, 10 minutinhos, fácil, deem uma procurada em construção de storytelling. Escreve-se assim, storytelling. Que é basicamente você criar uma historinha que vai ser seguida dentro dos seus escape rooms. Essa historinha inicial dá todo o engajamento para o seu aluno.
Eu lembro que quando a Giovanira estava elaborando, né, aí ela veio falar comigo e fez, Giovanira, bota assim, bota que ele foi recrutado pelo Sherlock Holmes para ajudar a desvendar um crime, não sei o quê, não sei o quê. E isso rapidinho fisga eles. Tá logo acima, Raimunda, storytelling. Olha lá, Giovanira, mostra aí. Pode passar, Janine. Bom, aqui, pessoal, essa era uma atividade de sondagem, tá? Que eu fiz para a primeira série do ensino médio. Nessa turma, eu estou com a frente de matemática 2, que é geometria, e aí eu queria saber o que eles traziam de bagagem do 9º ano. Então, vocês vão ver que cada questão aí tem a ver com algum conteúdo de geometria do 9º ano, que era, por exemplo, para calcular a área da sala. Então, ele tem que saber perímetro e saber calcular a área. Pode passar. Aí, quando ele respondia a pergunta, clica aí, Janela, na resposta correta. Devia ter colocado para vocês fazerem, né? Aqui, aí aparecia um símbolo. Pode passar. Clica na correta, é 5. Aqui é 1000. Isso. Aí eles vão clicando nas respostas corretas e aí gera o código. Eles, aqui, ó, desenvolve a questão do raciocínio, atenção. Eles teriam que identificar qual era o código que formava por esses 3 símbolos e clicar no cadeado e colocar o código 258, se eu não me engano. Não, no celular deles. Como era escola privada, eu pedi autorização à coordenação. Na verdade, na escola pública também a gente proíbe, né, o uso de celular. Pedi autorização e eles usavam o próprio celular. Eu criei um QR Code para eles escanearem o jogo, e aí eles começavam a jogar lá no jogo independente. Aqui, primeira alternativa, última é área, desculpa. Aí, quando ele, foi bom errar, porque quando eles erram, volta para a mesma pergunta. O quadrado está bem pequenininho. Aqui é 1000. Aí vai gerar outro código. Eu fiz 2 blocos só, porque era só para saber o que eles sabiam. Aqui baixei 30, eu acho. Nem me lembro mais a resposta. Então, não estou lendo as perguntas. Pronto, aí tem um novo código, ele tinha que decifrar. Janiela, eu não lembro do código, não. Acho que é 109. Se fechar, aparece de novo, não? Não. Ah, sim, se fechar a coisa bota aí decifrar. Pronto. Aí, gente, olha só, interessante demais. Aí, cada página tinha uma coisa, né? Eu botava uma frasinha, alguma coisa. Aí, para chegar, para eles saírem do código e novamente voltar para o algoritmo, né? Recompor o algoritmo, porque o algoritmo foi fragmentado e a internet foi cortada, eles tinham que responder a pergunta da página anterior, que era a subtração dos códigos que eles tinham achado. E aí a gente percebe, os alunos, eles não leem direito, eles não prestam atenção, e aí tinham que voltar tudo de novo. Foi bem interessante, porque eles perceberam que eles precisavam se concentrar no jogo para conseguir sair do escape room. E aí era 149 a resposta e você saía. Pronto, aí saía do algoritmo. O algoritmo foi liberado. Essas 2 imagens aqui, gente, é do jogo que eu ministrei na sala de aula. E isso é só um dos exemplos que dá para fazer, porque o GNL tem vários formatos que você só vai lá preenchendo e montando o seu próprio escape room com o conteúdo que você desejar. E tem apresentações também, não é só jogo. Tem apresentações também, muito interessante, vale a pena, viu? Isso. Pode passar aí para o Minecraft. Então, pessoal, Minecraft, ele é um jogo que já está aí no mercado há pelo menos 16 anos. O Roblox, ele é um dos substitutos do Minecraft, atualmente, por questões de acessibilidade. Porque o Minecraft é um jogo que, para jogar no computador, é caro, ele é R$100, mas você consegue no celular por R$10. Se vocês conseguirem uma promoção, pega por R$3 e R$2. Sendo que ele tem um preço mais acessível para bater com o que você consegue trabalhar dentro dele. Infelizmente, os e-mails institucionais governamentais, eles não nos dão acesso ao Minecraft Education.
que é o Minecraft desenvolvido exatamente para trabalhar a educação. Mas isso não tira o mérito do Minecraft comum, né? O que a gente chama de Minecraft Bedrock, que é o de celular. Porque lá dentro você consegue desenvolver várias ferramentas. Ele é um jogo que tem uma função de sobrevivência. A intenção dele é que você sobreviva dentro do mundo, construindo casa, construindo fazendas, plantações. Mas, quando você, como professor, acaba utilizando a ferramenta, dá para você trabalhar muitos temas, principalmente porque ele é extremamente editável. É o que a gente chama de jogo sandbox. A criança, quando está lá na caixinha de areia, ela consegue fazer o que ela quiser. Então, é a mesma coisa no Minecraft. Você consegue fazer o que você quiser lá dentro. Ele é um jogo que é estruturado em blocos e ele é muito famoso entre as crianças. Eu acho que, sei lá, se a criança nunca jogou Minecraft, ela provavelmente conhece e provavelmente ela joga Roblox por causa do Minecraft. E, ficando apto para vocês, Roblox também é uma opção para fazer a mesma coisa que você consegue fazer no Minecraft. No próximo slide, não é uma proposta de matemática, é uma proposta que eu estou trabalhando para o ensino de ciências, onde eu desenvolvi um labirinto, onde a minha intenção é que o aluno aprenda sobre características dos insetos. Na ciência, a gente só tem 3 aulas semanais, e o conteúdo de artrópodes, por exemplo, que são os insetos, a gente tem que coisa que facilmente a gente trabalharia em 3 meses. Mas quando a gente está da escola, seja pública, seja privada, a gente tem coisa de 2 aulas para fazer isso. Então, foi uma forma que eu desenvolvi para conseguir trabalhar esse conteúdo. A mesma coisa é porque eu não estava com o vídeo pronto para poder colocar aqui, mas eu e as meninas, a gente desenvolvemos um jogo que trabalhava inglês e matemática dentro do Minecraft com um modelo de escape room, onde a gente construiu uma casa, encheu a casa com várias dicas, vários enigmas, e o aluno, ele jogando e aprendendo as coisas sobre fração, sobre números decimais, né? E números naturais também. A gente trabalhou lá, foi? Acho que tinha racionais, inteiros. Racionais, isso. Racionais e inteiros. E a gente aplicou no 9º ano, não foi? 9º ano. E foi uma experiência incrível, porque os alunos eles estavam engajados, principalmente inicialmente, pelo fato deles poderem estar jogando Minecraft. Porque muitos ali conheciam Minecraft, mas nunca tinham conseguido jogar. E o Minecraft no YouTube, até hoje, é uma das coisas que é mais assistida. Então, finalmente, os alunos estavam podendo jogar, ter experiência de jogar Minecraft, e eles iam aplicando todos os conhecimentos de matemática deles para conseguir desvendar o enigma. Você deu os direcionamentos escritos do que fazer no jogo? Para os alunos, você diz? Se for para os alunos, não. A gente literalmente só abriu e fez. Joguem. Eles mesmos foram sozinhos desvendando tudo. Eles encontravam dicas pela casa, por exemplo, tinha um local que tinha só uma carta de jornal. E a carta de jornal dizia: o preço dos metais preciosos aumentou no Brasil. Ouro está valendo tanto, prata está valendo tanto, e assim por diante. Sendo que, vasculhando a casa, eles encontravam vários pedaços de ouro, várias barras de ouro, pepitas de prata, diamante, que quando eles achavam, eles só faziam, tô rico. Eles só faziam isso. Até que eles chegaram em um local que, para você conseguir abrir a porta, tinha que calcular quanto de dinheiro você tinha. Então, a pista do jornal que eles viram aleatoriamente dentro de um baú, em algum momento enquanto jogavam, era a resposta para lá. Então, eles automaticamente sacavam isso e começavam a fazer o cálculo para saber quanto de dinheiro eles tinham e abrir aquela porta. A mesma coisa, eles precisavam abrir um baú para conseguir uns equipamentos que estavam dentro. Sendo que dentro do baú só tinha pedaço de tecido e uma carta que dizia, uma carta de um diário, né? Um pedaço de um diário que dizia: minha mãe queria fazer um casaco, mas para fazer esse casaco,
ela precisava de tantos metros de tecido. Quando ela chegou no mercado, só tinha tal tecido que só tinha tantos metros quadrados. Só tinha isso. E rapidamente eles começaram a entender que eles tinham que saber quantos metros quadrados tinha de tecido para poder abrir a porta. Então eles já começavam a fazer o cálculo. Então, quando a gente fala de você utilizar o jogo como uma proposta pedagógica, é isso. É o aluno sozinho e, claro, com seu intermédio, mas não com você orientando diretamente, faça isso, ele começa a desenvolver essas características de autonomia dentro do jogo e aplicar os conhecimentos dele. E quando ele não tem aquele conhecimento, ele mesmo começa a desenvolver formas para poder chegar naquele objetivo. Eu lembro que uns meninos, né, um grupo, eles não lembravam como faziam um certo cálculo para desenvolver tal coisa. De alguma forma, eles saíram racionalizando os números e saíram dividindo os pedaços de tecidos que eles tinham e saíram somando. E nisso que eles saíram somando, eles chegaram na resposta. Porque também é uma forma de fazer matemática. Você não precisa ficar preso dentro daquela fórmula. Então, foi uma experiência incrível porque a gente conseguiu trabalhar isso. Alguma dúvida sobre essa questão? O Minecraft, sim, outra coisa. O Minecraft, por ter essa questão do sandbox, a gente precisa de um pouco de conhecimento maior para poder utilizá-lo e um pouco de tempo para poder gastar. Porque você vai ter que ficar procurando como fazer aquilo, como é que eu aplico uma senha numa porta, como que eu vou pegar e quais materiais utilizar para fazer aquilo. Então, é um jogo que você tem que separar um pouquinho de tempo realmente para desenvolver aquela atividade. Então, não esperem de tipo, vou tentar fazer isso hoje para aplicar amanhã. Provavelmente você vai precisar de pelo menos assim, uma semana trabalhando naquilo para realmente ficar bem estruturado. Então, é uma ferramenta que demanda um pouco de tempo que a gente sabe que o professor muitas vezes não tem, mas acaba que você, quando começa a fazer, você começa a se divertir fazendo aquilo. Então, eu, pessoalmente, uso como tempo de lazer. Acaba que vira isso. Eu estou lá desenvolvendo meu projeto e, ao mesmo tempo, estou me divertindo fazendo aquilo. Fica, como a gente chama na biologia, né? Fica igualitário dentro da troca. Alguma dúvida sobre essa questão do Minecraft? Não? Então a gente pode prosseguir? Pode pegar adiante. No caso, você criou esse jogo com o objetivo de ensinar os alunos a identificar os... Isso. No caso, os desafios que estão no jogo é referente ao conteúdo que você quer que eles adquiram, não é isso? Exatamente. Sendo que quando a gente coloca dentro do jogo, é interessante que o conteúdo não venha exatamente com quanto é tanto com tanto. Sim. No caso do Minecraft, né? Em alguns casos, como por exemplo, o Escape Room que Giovanira aplicou, ela estava fazendo uma sondagem de conhecimento, era diagnóstico. Então, era interessante realmente ter o enunciado matemático. Mas quando a gente trouxe para o Minecraft, não era um enunciado matemático. Eram coisas que davam para se resolver isso. Eram como se fossem charadas. Sim. Como realmente são jogos que eles jogam sem ser com esse objetivo de conteúdo, né? Exatamente, porque quando você chega lá com um conteúdo para o aluno trabalhar, ele já começa a se desmotivar. Porque ele não vai entender que está se divertindo, ele vai entender que está estudando. E para muitos estudantes, infelizmente, estudar é chato. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem dentro das escolas. E é isso que desmotiva os nossos alunos. E o que eu gostei é porque está bem na realidade deles. Você vê hoje o mundo está no Roblox. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, o estilo jogo do Roblox, eles vão estar lá. Achei muito interessante. Uhum. Aí, no caso, para fazer o jogo, você utiliza a programação, é isso? Eu não percebi se você falou alguma coisa. Não necessariamente. O Escape Room em si, a gente não precisou aplicar nenhuma programação. Mas já para aquele vídeo que estava passando, do labirinto dentro da floresta, lá eu já apliquei programação. Então, é um conhecimento que eu precisei ir atrás para conseguir fazer aquele.
mas enquanto já num jogo de matemática com inglês, né, que algumas fichas estavam em inglês, outras estavam em português, aí os alunos iam trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Era muito interessante que eles lá traduzindo as coisas. A gente não precisou aplicar programação nenhuma, a gente usou só os recursos que tinha dentro do jogo. A questão de colocar chaves dentro, tranca nas portas. Existem formas, você baixa um arquivo, coloca dentro do jogo e você já tem acesso a todas essas portas com tranca. Você só vai lá e escolhe qual é a senha que você quer colocar. Um exemplo, por exemplo. Então, é bem prático. Eu acho que esse Escape Room a gente desenvolveu, porque a gente passou mais tempo desenvolvendo os problemas, né, os enigmas, do que dentro do jogo em si. O jogo em si, acho que em um dia estava feito. E na aplicação, a gente pegou o quê? 2 horários? Foi, Janelle? 2 horários a gente aplicou e os alunos não queriam parar de jogar. Tá fechado, Janelle, o som. Gesiel, a Josilene perguntou se você criou o mundo no jogo. Isso, eu criei um mundo. Isso. Aí nesse mundo, basicamente, só tinha a casa. A casa que a gente construiu e fez dentro. Porque tem isso, o Minecraft vai trabalhando em cima de mundos, aí você compartilha o mundo com o aluno. Deixa eu só dar um relato sobre a aplicação desse dia, que foi na minha turma. E, assim, o interessante desse jogo que a gente fez é, por exemplo, como o Gisele estava falando, que a gente demandou mais tempo para criar mesmo o circuito, as perguntas, do que o percurso em si, porque para entender onde eles iam, onde a gente colocaria, qual pergunta seria mais interessante, aí a gente demanda mais tempo, realmente. Mas a gente poderia adaptar para outro conteúdo, com a mesma sequência, mudando algumas coisas, já fica pronto para outro tema que a gente pode colocar. Então, se vocês quiserem aprender o modelo, vocês podem pegar uma tarde, planejar, se organizar e aplicar na turma de vocês. Como o Gisele falou, o Minecraft é um pouco mais trabalhoso do que o Genial, mas se vocês quiserem, vocês podem realmente aplicar na turma de vocês. E tem essa questão financeira também. Mas é aquilo que eu falei, é uma questão financeira que que o retorno vale a pena. Isso. Uma prática também do mesmo jogo, daquele labirinto. Eu estou trabalhando naquele jogo junto com outro professor de matemática. E ele aplicou isso numa escola pública, no Maria Queiroz, né, que é da rede estadual. E lá eles conseguiram se organizar direitinho para cada aluno conseguir comprar o jogo. E os alunos que não conseguiram comprar, houve uma movimentação dos próprios professores, né, para conseguir comprar aquele jogo. Porque eram apenas R$10 e você fica com acesso ilimitado. Não precisa ficar renovando. Então, é uma experiência muito, muito interessante. Os alunos, eles gostam bastante. E, nossa, se torna até mesmo desculpa a palavra, se torna um inferno para a gente, porque eles vão ficar querendo toda a aula uma prática com aquele tipo de jogo. Isso, tudo pode ser adaptado à realidade da turma. Coloca eles em grupo, se não der para todos comprarem, bota em grupo, eles jogam juntos. Foi uma coisa que a gente fez. A gente não era cada um que estava com um computador, porque a gente aplicou no computador, não no celular. Então, por meio de... Eu saí colocando a minha conta, que eu tinha o jogo, né, em todos os computadores. Aí eu desligava a internet do computador para que não desconectasse. Quando eu conectasse no outro, eu fui fazer essa gambiarra. Olha, tá gravado, isso é crime. Então... Misericórdia. Compartilha. Mas eu tô brincando, né? É algo que permite. Quando tá desconectado, eles conseguem acessar e fica tranquilo. Então, a gente foi fazendo isso. Então, acho que a gente ficou com 5 computadores. Nesses computadores ficavam 4 pessoas e todos iam se ajudando. Cada um jogava um pouco. E era um anotando, e era outro fazendo não sei o quê. E o outro fazia, não, isso aí a gente já sabe, é lá embaixo, não sei o quê. E lá vai eles descendo um monte de escada para procurar uma dica que tava lá embaixo. Sendo que eles já estavam no último andar. E depois eles se perderam no sótão.
aí o outro já fazia, não, porque para sair do sótão tem que fazer isso, e não sei o quê. E era uma experiência incrível, incrível mesmo. Então, pessoal, eu vou precisar me desligar agora, viu? As meninas vão dar conta aí para falar com vocês sobre as questões de práticas desplugadas. Ótimo curso para vocês, viu? Um abraço. Deixa eu só pedir uma coisa a Pode você. falar, Nádia. Eu queria passar o meu WhatsApp para você me indicar uns livros, umas bibliografias para fazer uma leitura. Certo? Claro. Pode sim. Você pode mandar aí no chat que eu anoto aqui. Pronto, vou passar. Aí assim que eu tiver um tempinho, eu te mando. Pronto. Eu sou aqui do Veríssimo de Melo, da Escola Veríssimo de Melo, Felipe Camarão. Sim. Eu moro em Felipe Camarão. Olha aí. Eu queria falar sobre tecnologias digitais. Você trabalha com Marcelo? De ciências? Isso. Pronto, Marcelo é meu amigo. Pois ele está conosco, foi nosso presente. Muito bom, Marcelo. Marcelo é incrível. Incrível. Ser humano incrível. Doutor, né? Doutor Marcelo. Você mexe com ele. E muito obrigado, pessoal, viu? Parabéns. Até mais. Espero que a gente tenha outras oportunidades. É com vocês, meninas. Obrigada, Gisele. Janiele, Tangram já foi, passa para o próximo. É só um momento, a Aline, acho que ela ia falar alguma coisa. Não, acho que a Raimunda que perguntou se dava para adaptar o Minecraft na educação infantil. Dá sim. Dá sim. Você vai diminuindo a complexidade dos questionamentos, não precisa necessariamente fazer um escape room, mas é incrível, eles conseguem ter as mesmas habilidades lá dentro. Às vezes eles sabem mexer naquilo melhor do que a gente. Isso é verdade. Porque a gente teve um probleminha, não foi, na nossa aplicação, Janiele? Aí, do nada, um aluno fez, não, para resolver é isso aqui. Foi lá e resolveu. Pois é. A gente também aprende, né, quando ensina. Pois é. Até mais, pessoal. Sim, vamos lá, né? Continuando, falei do Tangram, agora eu vou dar a ideia da Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi também é um jogo. Ele foi criado em 1800 e alguma coisa, por um matemático, né? Edward, esqueci o sobrenome dele agora. E a Torre de Hanoi consiste em 3 pinos, que tem esses círculos de tamanhos diferentes, e aí a gente pode trabalhar também de diversas maneiras. A Torre de Hanoi, nos anos iniciais, ela pode ser utilizada para contagem, para desenvolver raciocínio lógico, né? Questão de concentração. A gente pode, por exemplo, pegar uma Torre de Hanoi e construir com os alunos, seria uma ideia excelente, uma massa, né? A gente construir com o próprio aluno utilizando materiais recicláveis. Essa é uma proposta muito interessante, eu também já fiz isso na sala de aula com os alunos, quando era professora iniciais e finais, e deu super certo. E aí, na minha aula, eu gerei uma competição. Começava com 2 discos. Qual é a ideia da Torre de Hanoi? Para quem não conhece, eu acredito que todo mundo conheça, né? A Torre de Hanoi. Você tem que mover essa pilha de discos de uma haste para outra, mas você não pode colocar uma peça maior em cima de uma menor. E existe um número mínimo de movimentos que você precisa fazer para mudar essa torre de uma haste para outra. E aí eu começava com 2. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora, tá bom. E aí eu começo com dois arcos e depois a gente vai aumentando a dificuldade e eles vão contando quantos movimentos foi feito. E a gente pode gerar meio que uma competição entre os grupos. Qual grupo que conseguiu, ou qual aluno que conseguiu fazer, mudar de uma haste para outra com a menor quantidade de movimentos possíveis, né? Isso a gente consegue também criar um algoritmo. Pode solicitar que os alunos dos anos iniciais, eles criem o passo a passo. Olha, primeiro eu estou na primeira haste, vai para a segunda, aí depois pega o menor, vai para a terceira, depois volta. E aí eles conseguem criar essa sequência lógica, que é o algoritmo, trabalhando a competência da BNCC
computacional. Eles podem trocar as sequências, podem pedir para o outro aluno verificar se aquela sequência está correta, e aí é onde há a correção do algoritmo, né, se tiver algum erro, e aí eles vão socializar. Outra ideia para o Fundamental 2 é quando a gente começa a ensinar potenciação. E aí a gente percebe que existe potências de base 2. Tá? E aí eles podem, por exemplo, fazer a generalização da expressão algébrica que representa o número mínimo de movimentos. Mas aí a gente vai até aí. Se a gente for para o ensino médio, a gente consegue levar até para função exponencial. Fica bem interessante você construir com um aluno a lei de formação, por exemplo, daquela função exponencial. E aí dá para trabalhar em todos os 3 segmentos. Aí você que escolhe, né? Qual segmento que você vai adaptar. Aqui só tem professor de anos iniciais e finais, né? Mas dá para ir até o ensino médio. E é muito interessante desenvolver esse pensamento computacional nos alunos. Alguma dúvida, gente? Não. Pode passar, Janiele. Bom, aí eu trouxe algumas coisas aqui, qual é o foco, né, em cada segmento, que é o reconhecimento de grandezas, a contagem, o registro, construção do material, e aí desenvolve coordenação motora, pensamento, raciocínio lógico. A educação infantil pode, desenvolve concentração no aluno, ele vai ter que mudar as pecinhas, aí você pode desenvolver a contagem. Se eu tiver uma peça, quantos movimentos eu tenho? Um movimento. Se eu tiver 2 peças, eu vou ter quantos movimentos? Aí lembra que não pode colocar a peça maior em cima da menor, aí ele vai contando, e aí você vai utilizando aí a contagem com ele. Bem interessante. Pelo menos é uma ideia, né? Pode ter outras. A ideia de maior e menor, né? Porque isso, maior e menor, exatamente. Comparação. Tem muitas ideias, gente, é porque a gente precisa parar, sentar e fazer o planejamento de acordo com o que a gente está dando em sala de aula. Nos anos finais, a gente pode também utilizar para identificação do padrão, generalização na álgebra, né? Qual a expressão algébrica que dá ali o número mínimo de movimentos, potenciação, a lógica de algoritmos, e também dá para fazer uma aula interdisciplinar com história, porque existe uma lenda da Torre de Hanoi, onde os servos, eram 64 hastes, e eles tinham que trocar essas hastes de um pino para o outro, e quando eles conseguissem fazer isso, dessa torre, o mundo acabaria. Então, dá para trabalhar gênero textual também, dá para trabalhar muita coisa, muito interessante. Pode passar, Janela. Bom, essa daqui é a escala de Kuznets, não sei se vocês já ouviram falar, é um jogo matemático também, e ele pode ser utilizado desde a educação infantil, agora não... Claro que na educação infantil tem que ter muito cuidado, né, questão do tamanho da peça, acho que talvez nível 4, 5, porque ele tem as pecinhas pequenininhas, e aí a gente consegue trabalhar até os anos finais tranquilamente com essa escala. Essa escala, ela é composta por pequenos... tem um quadradinho pequeno que vai de 1 centímetro até 10 centímetros. Então, você consegue trabalhar as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Na adição, por exemplo, você pode pegar 2 pecinhas pequenas e colocar outra, aí você vê que 2 daquela dá uma maior, aí você soma 1 mais 1, 2. Então quer dizer que essa barra vale 2. Aí eu vou pegar mais 1, 2 mais 1, 3, dá para fazer adição, dá para fazer subtração, coloca a barra maior em cima da menor e ver quanto está faltando para completar. Dá para trabalhar multiplicação, divisão. Gente, dá para trabalhar as 4 operações que a gente já trabalha tranquilamente. Outra coisa que também dá para trabalhar é a questão de fração, frações equivalentes. Isso a gente vê no 4º, 5º ano. Frações equivalentes, você pode pegar barras, formando uma fração, por exemplo, parte todo. Pega uma barra e vê quantas unidades cabe dentro daquele pedaço. Então, você vê que se couber 2, então aquilo é metade da barra. Tá. Então, esse pedacinho aqui cabe, é metade de uma barra inteira. Certo? Então, a parte toda. Aí, se você juntar, por exemplo, tem uma barra que cabe 4 pedaços. Essa fração aqui
representa um inteiro, dividi em 4 partes, cada parte é 1/4, ou então eu peguei essa barra e peguei 2 pedaços, que cada pedaço desse corresponde a 2/4. Então, a gente consegue isso, a sobreposição, compor, decompor, perfeito. E a gente consegue trazer para eles a ideia de frações equivalentes, que são frações diferentes que representam a mesma quantidade. Também conseguimos fazer isso. Razão, proporção, dá para fazer divisão no segundo ano. Você pega a barra e vê quantas barrinhas, quantos pedacinhos cabe lá dentro. Então, quantas vezes essa unidade cabe dentro dessa outra. Então, dá a ideia de divisão também. Deixa eu ver o que mais. Multiplicação, razão e proporção, né? Dá para trabalhar a razão também. Você consegue reconhecer padrões, você consegue ver a regularidade, certo? Então, essa barra, essa escala, ela é muito rica, dá para trabalhar em todos os segmentos, desde a educação infantil até os anos finais. Então, você vai desenvolver, vai reconhecer padrões, repetição, sequência, expressar etapas para a realização de uma determinada tarefa, que também é o algoritmo, né? Experienciar a execução de algoritmos de forma desplugada, que é o passo a passo, né? Como você vai criar aquilo ali, comparar as soluções, ver se compreende, se cabe ou não, se serve ou não. Essa barra aqui não serve para comparar com essa, porque isso aqui é muito pequena. Então, tem várias possibilidades. Bom, é isso. Alguém tem dúvida nessa parte? Quiser perguntar alguma coisa, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. As sugestões, né? Janeiro, tá por aí? Fone. Todos me escutam, né, agora? Sim. Bom, deixa eu ir lá para minha parte. A gente já falou. Eu vou finalizar aqui, que está bem pertinho do horário, com a plataforma EducaPlay, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa plataforma EducaPlay, tá? Eu vou abordar ela aqui. Eu conheci essa plataforma, tá? Durante o mestrado. É uma plataforma bastante bacana e dá para trabalhar, tá? Desde a educação infantil até o ensino médio, tá? O que é que ela faz, né? Ela traz jogos educativos, vocês, como professores, constroem esses jogos e os alunos também podem construir os jogos nessa plataforma, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui a tela para mostrar a vocês como tem o acesso, como vocês podem acessar essa plataforma lá para todo mundo ver, tá? Essa plataforma, vocês podem colocar aqui, eu vou abrir bem direito, todo mundo tá me vendo? Tá vendo, né? Eu vou acessar como se eu estivesse acessando igual vocês, tá? Vocês colocam no Google o nome EducaPlay. Vai dar aqui, ó, essa plataforma aqui. Ela vai vir em inglês para vocês, tá? Mas não se preocupem. Vocês colocam lá o Google Tradutor, a basinha do Google Tradutor, e vão se conectar. Mas precisa pagar alguma coisa? Não, a plataforma é livre. Vocês só fazem um cadastro com o Google e podem ir aproveitar o que ela tem de melhor, tá? Eu vou conectar aqui, eu já tenho uma conta, tá? Conecte. E eu vou mostrar a vocês o que ela traz de bom, tá? Giovanira, se tiver alguma pergunta aí, você me diz, tá? Pode deixar. Eu não tô vendo o chat, não. Pronto. Aí, como vocês vão ter o primeiro acesso, aqui ela não vai trazer nenhum jogo. Eu já fiz 3 jogos. Vocês podem criar vários tipos de jogos. E tem jogos que vocês têm acesso com IA. A IA dá acesso e vocês criam com mais facilidade. E tem jogos aqui que são publicados por outros professores. Por exemplo, busca de jogos. Vou aqui no campo busca de jogos. Tem diversos jogos de artes, biologia,
química, economia, enfim. Mas, como é uma plataforma que é com diversos professores, vocês vão achar de diversas línguas, países, enfim. Tianiele, Oi. só para avisar que faltam 15 minutos para encerrar. Certo. Ser rápida. Como eu faço para acessar os jogos que os professores do Brasil fizeram? Vocês colocam aqui, ó. Português, Brasil. E podem colocar aqui educação infantil e podem colocar a disciplina que vocês quiserem. Aqui eu vou colocar matemática. Se vocês não quiserem criar os jogos de vocês, mas vocês podem criar, eu vou mostrar a vocês como vocês podem criar os jogos de vocês. Aí aqui, ó, eu tenho um jogo de xadrez, eu tenho um jogo de probabilidade condicional, que outros professores criaram. Tá? Quando vocês forem criar os de vocês, vocês vão publicar os jogos nessa plataforma. Tá? Tem um jogo de palavra cruzada, tem um jogo de potência. Como eu faço para poder aplicar esse jogo? Vocês vão aqui, ó. O único defeito dessa plataforma é que tem anúncios. Ah, mas eu quero tirar esse anúncio. Como que eu faço? Aí vocês têm que pagar um valor. Mas eu aconselho não pagar. Porque um anúnciozinho básico aqui não vejo necessidade. Por exemplo, foi um professor que fez esse jogo. Aí eu vou lá e vou querer aplicar esse jogo que outro professor fez. É um jogo que é baseado num vídeo de quiz. Vou lá e quero aplicar esse jogo na minha sala. Aí ele está disponível. Vamos procurar outro. De busca. Vamos ver aqui outro. Aqui. De quiz. Vou mostrar já o que eu fiz. Enfim. Por exemplo, qualidade é a característica singular do processo, essência ou natureza de um item ou indivíduo normalmente usado para definir características positivas ou de essência, sendo assim a palavra qualidade tem origem epistemologia. Aí você bota do latim ou do grego. Sei lá, do latim, próximo. Aí aqui, analisa as sentenças. As sentenças estão aqui. Ó. Você clica na imagem, porque não dá para ver bem direitinho, e você vai dizer se essa é verdadeira, essa é falsa, essa é verdadeira, essa é falsa. Sei lá. Marca aqui. Isso o aluno vocês podem reproduzir na sala, vocês podem colocar o link para ele acessar. Tá? Sei lá. Eu já errei, eu voltei para outro. Todas verdadeiras. Vou para o próximo. E assim a gente vai fazendo. Eu vou mostrar a vocês como eu vou criar o meu próprio jogo. Vou aqui, ó. Meus jogos. Novo jogo. Certo? Os jogos que vocês podem criar é o jogo de sim ou não. Salto de sapo. Vocês estão vendo aqui esse IAzinho? Esse tipo de jogos são de IA, que a IA facilita para vocês criarem. Essa daqui também tem a IA dentro dela, que facilita também para vocês criarem. Vou já mostrar a vocês o que a IA faz nesse jogo. Tá? O jogo de enigma, o jogo da memória, o jogo do espário, caça-palavras, palavra cruzada, preenche o branco, e assim, ó, ditado, apresentação de slides e diálogo. Vamos fazer aqui um jogo de sim ou não. Sim ou não. Aí aqui, ó, como vocês vão criar o de vocês, o meu eu já limitei
O ruim dessa conta, desse negócio que é livre, é que o meu só dá acesso a 3 jogos. Como eu já tenho 3, o meu não vai funcionar. Meus jogos. Deixa eu mostrar pelo menos o meu. Deixa eu ver. Tem 3,21. Por exemplo. Tem problemas que eles só vão poder criar 3, mas você pode, por exemplo, eu já apliquei esse, eu vou lá e apago e faço mais um. Por exemplo, já apliquei o quiz. Vou lá, apago esse e faço mais um. Essa aí é a dificuldade de ter essa plataforma, que você só pode criar 3, que é o plano sem ser não pago, tá? Mas deixa eu mostrar aqui os outros que vocês podem criar. Jogo da memória, de pares. Deixa eu apagar um aqui dos meus. Aí eu vou mostrar pra vocês que podem. Meus jogos. Vou apagar um aqui. Esse daqui. Exclui. Para mostrar a vocês como é que faz um novo jogo. Vamos fazer um jogo da memória. Não tá deixando eu fazer hoje? Como é que pode? Queria mostrar a vocês. Enfim, não sei porque ele não tá me deixando. Mas vocês vão conseguir fazer. Vou mostrar pelo menos esse daqui, que eu fiz e publiquei já. Hoje mais cedo eu tava conseguindo fazer. Aí, quando foi na hora da apresentação, não consegui mostrar a vocês como fazer. Esse aqui eu incluí sobre números decimais. Aí aqui coloquei perguntas mais leves que eram para turmas de ensino fundamental. Qual o resultado de 3,25 mais 4,7? Que já errei, aí ó, diz que errou. Aí você pode classificar isso. Ah, errou, volta ou fica? Aí aqui, subtraia 5,60 menos 2,3. Sei lá, isso daqui. Errou, não pula. Mas tem isso, vocês têm como configurar isso na hora de vocês aplicarem ou na hora que vocês estiverem fazendo o jogo de vocês. Quanto é 0,4 vezes 0,6? Próximo. Então, a pontuação. Divida 7,5 por 3. Próximo. E assim vocês vão fazendo, certo? Eu queria mostrar, mas só que não vai dar certo. E não vai ter tempo. Deixa eu voltar lá, porque vocês precisam fazer ainda uma coisa. Vocês têm dúvidas sobre o EducaPlay? Vocês querem perguntar? Só que temos 6 minutinhos ainda para pergunta. E eu preciso que vocês façam um negocinho no final ainda. Perguntas, dúvidas? Podem perguntar. Eu queria mostrar a vocês como que fazia, mas só que não vai dar certo. Mas esse jogo é muito simples. Vocês abrem a plataforma e vão manipulando que vocês conseguem. Tem tutorial no YouTube. É bem tranquilo. O problema realmente é esse. A questão da limitação. Ele só deixa você fazer grátis 3. Mas como eu disse para vocês, se você fez 3, eu não quero mais aplicar esse. Exclui e faz outro, tá? Mas como o professor tem diversas contas do Google, né? Aí você faz em outra conta. E assim vai fazendo. Pelo menos é o meu artifício. Mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Próximo. Posso prosseguir? Do EducaPlay, ó, Janeiro, os que estão prontos, podem usar com os alunos? Podem. Podem sim. Vocês podem projetar eles na hora da atividade no slide. Vocês podem colocar, igual a gente fez aqui, o link e passar para eles. Mais alguma dúvida?
vou mandar aqui Aí esse Gesiel é a cara de Gesiel. Vou colocar esse aqui. Minha cara quando falo que jogo não combina com a educação, né? Então é essa nossa cara quando falam que o jogo não combina com a educação. E para finalizar aqui as nossas referências, e para finalizar, realmente eu queria que vocês deixassem aí, escaneassem para avaliar nosso mini curso. Eu vou colocar o link, Giovaneira vai colocar o link para quem não consegue escanear o link da avaliação no chat, tá? Deixa eu mandar para ela rapidinho. Só um momento, viu, Giovaneira? Ok. Só um momentinho. Gente, lembrando que em 3 minutos a sala será encerrada. Não esqueçam de assinar o link da frequência. Giovanira, Janiele, muito obrigada em nome da Secretaria de Educação. A gente agradece a participação de vocês, tá? Então, 3 minutinhos aí para as considerações finais e a gente finaliza a apresentação de vocês. Obrigada a todos pela participação e fiquem com Deus. Eu que agradeço a participação de vocês, espero ter contribuído com esse mini curso. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente preparou de forma que não fosse uma coisa maçante, né? E de forma que a gente trouxesse coisas que a gente já tivesse aplicado na nossa prática, né? Para vocês verem que é possível aplicar realmente tudo que a gente mostrou aqui em sala de aula. Também gostaria de agradecer, né, a presença de todos, agradecer a oportunidade, né, de trazer essa palestra para vocês, né, e dizer que foi tudo planejado com muito carinho, pensando em cada detalhe da palestra, né. E a ideia também realmente era trazer o que a gente vivenciou, porque não adianta a gente trazer ideias aqui que nunca foi testado. Então, nós testamos, nós utilizamos em sala de aula e dá super certo. E jogo combina, sim, com a educação. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Aqui, ó, no chat eu tinha colocado antes. O link da avaliação é esse aí, esse do Google Forms. E o material iremos encaminhar para a Carmélia, né, Janiele? Janiele vai encaminhar todo o material. Muito obrigada, gente, de verdade.